meus amigos, voltamos a falar com vocês aqui sobre holding familiar e nós estamos tratando do planejamento sucessório enquanto um excelente benefício que a holding pode te trazer. A holding é um excelente instrumento para você planejar a sua sucessão, mas antes nós estamos tratando o seguinte, as modalidades de planejamento sucessório que normalmente são utilizadas. Falamos no vídeo anterior sobre testamento, vamos falar agora sobre a doação de bens em vida gravados com reserva de usufruto, né? E não a holding, mas se isso já seria o suficiente, se doar os seus bens para os seus filhos, seus herdeiros em vida, reservando lá o usufruto sobre esses bens. Bom, até nas apresentações que a gente faz, a gente costuma mencionar um exemplo bem interessante que a gente já teve na nossa vida no escritório e que é emblemático para esse tipo de situação. Veja só, nós tivemos dois clientes, um casal, o João e Maria, estou aqui, são nomes fantasia, claro, né? E o João e a Maria, eles tiveram 4 filhos, e eles, ao longo da vida, eles constituíram um farto patrimônio com muitos imóveis. Eram realmente muitos imóveis. Só que o que aconteceu com esses imóveis? Esses imóveis eram imóveis muito distintos um do outro. Era um imóvel muito caro, o outro muito barato, um na beira de comunidade, o outro na beira da praia, um era só chão, o outro era um prédio, um estava alugado, o outro não estava, um rendia bastante, o outro só dava problema, só dava prejuízo. Enfim, eram imóveis muito diferentes um do outro. E isso, se pegasse, dividisse entre os filhos, olha, você fica com aquele, você com o outro, por mais que eles já tivessem, inclusive, tentado ter essa conversa, isso seria motivo de discórdia entre os filhos. Pois bem, o que fez João e Maria, antes de nos conhecer, né? O que fez João e Maria? João e Maria fizeram o seguinte, eles pegaram cada um desses imóveis e dividiram por 4, uma fração de 1/4 para cada filho. Todos os imóveis, todos eles doados para os filhos, 1/4 para cada filho, e todos eles gravados com reserva de usufrutos para João e para Maria. Até aí, beleza, isso é bastante comum na nossa sociedade, bastante, isso é bem utilizado, é bem frequente e boa parte de vocês já deve ter ouvido falar como funciona isso. Mas veja só o que aconteceu na vida de João e de Maria. Eles receberam uma proposta maravilhosa, né, para um desses imóveis, que era um imóvel que era só chão, era só terreno, né, e uma construtora ia levantar um prédio naquele terreno, tá? Era um terreno que valia 700, é ilustrativo esse valor, tá? Mas a ordem de grandeza da vida real é bem semelhante. Esse terreno valia 750 mil reais, ok? A construtora ia levantar ali um prédio, ia dar para essa família 6 unidades desse prédio a 500 mil reais cada um. Ou seja, eles iam ter alterar um patrimônio de 750 mil para 3 milhões. Né? Era um lucro de 2 milhões e 250 mil. Era realmente uma proposta sensacional, uma proposta maravilhosa, e o prédio ia ficar pronto, sei lá, em 1 ano. Né? Então era uma proposta irrecusável, muito boa. E eles pegaram a assinatura dos 4 filhos, todos os 4 concordavam, todas as esposas dos 4, de 3 concordavam, só que um deles estava se divorciando, ele já estava separado, ele estava com o processo de divórcio em curso, a partilha de bens, na verdade, em curso, né? E veja só uma coisa, essa moça, ela não tinha mais direito a nada, porque o que põe fim à sociedade patrimonial do casal não é a sentença da partilha, mas é a separação do casal. É isso que põe fim à sociedade patrimonial existente entre eles. Tá? Eu esqueci de dizer, os 4 filhos eram casados com comunhão parcial de bens. Tá? E veja só, essa moça não fosse o bastante não ter direito por conta do término dessa sociedade conjugal, né, ela também não tinha direito porque o imóvel era fruto de doação, e a doação não se comunica com o regime de bens do casal, que era a comunhão parcial de bens. Só que
apesar dela não ter direito, apesar de não depender de uma outorga uxória, da concordância dela para a alienação desse imóvel, né? Apesar dela não ser necessária a participação dela, existe uma norma interna da Corregedoria de Justiça que impede o tabelião de lavrar essa escritura sem a participação da ex-esposa, a participação dessa moça, enquanto não tivesse sido definida a partilha de bens. É lógico que ela não vai participar como anuente, dando outorga para a venda, mas ela precisa participar como assistente. Essa é a regra estabelecida pela Corregedoria de Justiça nos cartórios aqui no Rio de Janeiro. E aí nós fomos procurados, nosso escritório foi procurado para para buscar a justiça em prol da supressão dessa participação, dessa assinatura dela, porque ela estava condicionando a assinatura dela a ter uma condição muito melhor lá no divórcio, na partilha de bens, né? Também não estou julgando, ela fez o que achava justo, não me interessava, não era o meu papel, não estava envolvido nesse processo do divórcio, nessa partilha, eram outros advogados, outro caso, não tinha nada a ver com o nosso escritório. O nosso escritório foi demandado para pedir a supressão da participação dessa moça. E veja só, nós conseguimos uma medida liminar, né? Só que para sair essa liminar foram quase 6 meses. Moral da história, a proposta se esvaiu e essa família perdeu essa grande oportunidade por conta dessa construção de planejamento sucessório que eles acreditavam que era melhor. E, de fato, esse exemplo mostra que está longe de ser, ela é extremamente burocrática e atrapalha bastante a vida no dia a dia, ok? Não é uma boa opção na nossa opinião, e a gente segue para o próximo vídeo para dizer para vocês, então, o que fazer, ok? A gente se vê lá. Um abraço, até mais.